O tema da palavra que é o tópico, né, que é o capítulo do livro, é as negligências daqueles que não andam no Espírito e as suas perdas. Amém? Então não há nada que nos leve a pensar no Espírito Santo como uma pessoa. Então por muito tempo, irmãos, o Espírito Santo, é óbvio que Ele é o próprio Deus, Ele faz parte da Trindade, como diz a palavra, mas Ele é uma pessoa, e Ele vive dentro de nós. E essa pessoa chamada Espírito Santo, que é o próprio Deus também, Ele tem sentimentos e emoções. E o texto aqui de Paulo, ele dá uma ênfase no quê? Não entristeça, é uma exortação para a igreja de Efésios. E Deus, Ele nos ensina hoje, irmãos, que nós podemos, ou às vezes fazemos, de entristecer o Espírito Santo de Deus. Hoje vai ser uma palavra de autoavaliação para nossas vidas. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Como cristãos somos talvez exortados, assim como Paulo aqui exortou a igreja, a viver uma vida constante com a consciência que somos morada do Espírito Santo. Fala para a pessoa, você e eu somos templo do Espírito Santo de Deus. Somos templo do Senhor, templo da sua presença. Quando você entra em uma casa, aqui eu coloquei uma ilustração escura, a primeira coisa que você faz é o que, irmão? Quando você chega na sua casa, está tudo escuro, o que você faz? Acende a luz, aperta lá o botãozinho e acende a luz. Assim é o Espírito Santo em nós. Quando temos revelação de quem é o Espírito Santo, passamos a ver Ele com clareza e nitidez. Meu filho está indo para o médico agora, irmãos. Febre de 40 graus. Está indo para lá. Não sei se é por conta do jejum, não posso dizer que é isso, mas as nossas crianças foram atacadas durante essa semana, né? A filha da Laine está internada, saiu agora, está no quarto, né? Já? E saiu da UTI, está no quarto. Meu sobrinho também está na UTI. Então, nós estamos jejuando e orando, irmãos. Então, obviamente, isso aflige o reino espiritual, tá? Meu filho agora também, a tarde toda com febre, está indo para o hospital agora. Mas Deus, eu creio que Deus vai falar grandemente aos nossos corações, amém? Então, o Espírito Santo, irmãos, Ele nos é essa luz que nos traz clareza e nitidez do nosso propósito, daquilo que nós somos. Então, o Espírito Santo nada mais é que essa luz que, em meio à nossa natureza, se você parar para analisar os capítulos antes que nós lemos, fala sobre a nossa natureza pecaminosa por conta de Adão e Eva. E é uma luta constante dessa natureza com o espiritual. E Deus, somente no Antigo Testamento, era para alguns o Espírito Santo. Mas hoje a Bíblia diz que o véu se rasgou e hoje ele está em todos nós. Hoje você pode ter o Espírito Santo. Fala para a pessoa do lado, hoje você tem o Espírito Santo de Deus, irmão. Então, não era para todos, mas hoje o Espírito Santo foi liberado para todos. Então hoje ele é luz ao nosso coração. Por ser uma pessoa, o Espírito Santo tem sentimentos e emoções. A Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis ele tem intercede por nós. Ele tem intercedido pelas nossas vidas, ele tem intercedido pela nossa família, pela nossa casa. Uma das causas mais comuns para interceder o Espírito Santo é a negligência. Eu vou falar alguns pontos da negligência hoje. E depois como resolver a negligência. Então, o primeiro ponto que a negligência ela traz, talvez, é a negligência do jugo desigual. Eu não falo aqui somente de casal, mas tudo que é jugo desigual é uma negligência diante de Deus. Conviver no jugo desigual, quer que seja nos negócios, quer que seja na vida social ou na vida da igreja, isso é desprezar o Espírito de Deus. Nesses casos, a recusa é se separar, é impedir o trabalho do Espírito Santo. Então, muitas das vezes, irmãos, o que é o jugo desigual? Eu estou aliançado à vontade de Deus, aquilo que Deus ele tem, e eu tenho pessoas ao meu lado, infelizmente, que ainda não compreendeu o propósito de Deus, seja no casamento, seja, como eu disse, num negócio, seja numa empresa, seja na igreja. Então, jugo desigual, não tem como, a Bíblia diz, não tem como andar dois se um está em desacordo. Isso é jugo desigual. Não tem como eu andar para frente e outra pessoa está tentando me empurrar para trás. Não existe isso. Então, uma das coisas que entristece o Espírito Santo, que é uma negligência, é nós andarmos com pessoas que infelizmente não estão de acordo com o propósito
de Deus, não está de acordo com a vontade de Deus. Ah, Jé, mas eu tenho que excluir essas pessoas? Não. Fala para a pessoa do lado, você tem que ser luz na vida delas. Mas infelizmente muitos têm sido, vamos dizer, influenciados, ao invés de sermos luz, sido contaminados nesse jogo desigual. Segundo, eu não quero me atentar muito na negligência. Segunda negligência é evitar a cruz. Evitar a cruz, ou seja, fugir da vergonha de confessar Jesus. Muitas pessoas, infelizmente, não se decidiram em aceitar a cruz de Cristo, o sacrifício vivo, o último sacrifício, por conta de negligência. Quantas e quantas pessoas, irmãos, pensa comigo agora, você já evangelizou na sua vida? Falou do amor de Deus, do que Jesus fez na cruz do Calvário, e as pessoas não querem reconhecer Jesus. Então é uma negligência. Terceiro, negligência com a palavra. Infelizmente é uma marca real na vida da maioria do cristão. Dificuldade com a palavra. Nós estávamos no curso hoje de manhã e nós estávamos compartilhando sobre a questão, o que fizemos um estudo nos Estados Unidos, o que acontece com pessoas que lerem a Bíblia frequente. Aí fizeram uma vez, 2 vezes, por semana, e aí chegaram no resultado que 4 vezes por semana e mais de 4 vezes começa a mudar algumas coisas na vida da pessoa. E aí o índice diz que 30% das pessoas amarguradas elas começam a perdoar, outras que têm problemas com ira, e aí começa a falar vários problemas na mente da pessoa, o que a palavra de Deus faz. Então, uma das coisas que o crente mais negligencia é a palavra de Deus. Eu acho que a dificuldade de todo cristão é você ler a palavra, mas nós precisamos, irmãos, ativar essa clareza de que a palavra de Deus ela é viva e ela pode transformar a nossa vida. Quantos estão compreendendo isso, amém, irmãos? O quarto ponto, negligência na oração. Às vezes acontece uma oração apressada e distraída. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Você vai orar e aí começa a vir um turbilhão de pensamentos. Quem já passou por isso? Às vezes problema, conta para pagar, esposa, filho, e um monte de coisa para resolver. E aí, irmãos, começa a ser uma coisa mais obrigatória do que algo prazeroso diante de Deus. Você não tem mais um relacionamento, você tem algo obrigatório. Isso entristece muito o Espírito Santo, irmãos, porque Deus ele quer um particular com você, não importa tempo. Talvez você dê os seus 5 minutos, mas que seja 5 minutos poderosos, 5 minutos que você vai dar o seu melhor para Ele. Quinto ponto, negligenciar na questão do congregar. Eu falo congregar no corpo de Cristo. Quantas pessoas hoje, infelizmente, irmãos, estão agora infelizmente numa moda da questão que você não precisa mais congregar no corpo. Agora você congrega na sua casa, cada um. Mas, irmãos, a Bíblia diz, o Senhor Jesus ensinou que a igreja é o corpo de Cristo. E fala para a pessoa, daqui é o corpo de Cristo, irmãos. É óbvio que aqui é só um templo, é só um prédio, que a igreja é você, mas todos nós, quando nós se reunimos, há um mover de Deus sobre nós. Então, congregar também é uma negligência. Muitas pessoas estão negligenciando o congregar. Não vou mais no culto, não preciso mais disso. Em certas partes está certo, mas Jesus ele deixou bem claro que precisamos ter um momento com a igreja. Sexto, negligenciar no servir. Muitas pessoas perderam essa oportunidade de cooperar no serviço do reino. Cristãos são tratados com indiferença. Muitas pessoas ficou como igual Maria. Eu falei isso também no curso de hoje. Muitos esqueceram de ser Marta, de estar aos pés do Senhor, e começou a ser Maria. Só ter a fazer isso. E Deus não quer isso. Fala para a pessoa, Deus quer ter uma comunhão com você, irmão. E sétimo ponto, de negligenciar, é negligenciar as portas que Deus tem aberto sobre nossas vidas, seja ela no ministério, seja ela familiar, seja ela em qualquer área. Então, como perceber que estamos negligenciando o Espírito Santo de Deus, ou entristecendo o Espírito Santo de Deus, irmãos? Então, existem alguns pontos aqui do livro que nós estamos lendo. É negligenciar. Às vezes eu negligencio uma célula, eu negligencio o culto, uma comunhão com os irmãos, e ali eu começo a... Irmão, você pode perceber, pessoas que desanimam
desanimam na fé, eles começam a se afastar de outras pessoas da igreja. Não sei, eu já vi muitos, eu tenho 15 anos de cristão, já vi muitas pessoas, irmão, eram muito fervorosas, aí começa a desanimar na fé, já começa a estar lá na porta do fundo, daqui a pouco eles se desanimam de tal forma que eles não têm mais a participação de estar congregando, de estar se alimentando, e ali, irmãos, a igreja, a célula, o corpo de Cristo serve para você se alimentar. Então, como nós devemos perceber então que estamos negligenciando? Então, como eu falei, vários pontos aqui. Primeiro, e aqui que eu quero dar ênfase à minha palavra e pontuar bem aqui, pela perda da paz. O dom de Deus é paz, e o dom é um dos dons mais maravilhosos e um dos tesouros que Deus tem nos dado, como evidência da graça dele. Quando o espírito é entristecido, a alma fica como revolto, um mar revolto, e não consegue repousar. A calma é substituída pela irritação. Você quer perceber pessoas que começam a desanimar no meio da igreja? Infelizmente, elas perdem a paz. Elas não descansam mais. E eu te pergunto, você tem descansado no Senhor, irmão? Quem crê que você é filho de Deus amanhã? Amém. E eu te pergunto, você tem descansado no Senhor? Como o David falou aqui, você tem dado o seu melhor? Não fala somente oferta, não. Oferta vai além de dinheiro. Oferta vai você talvez ajudar um próximo seu. Isso é ofertar também. Porque a oferta nada mais é que uma adoração a Deus. Ofertar talvez um tempo, um recurso, talvez um abraço. Isso é oferta. E quando eu perco a paz, eu começo a desanimar no meio da igreja. Eu começo a negligenciar, eu começo a perder essa paz. Eu não descanso mais. Quantas e quantas pessoas, irmãos, não dormem mais? Quantos e quantos irmãos parou? Nós ficamos aí quase 3 anos sem culto, né? Por causa da pandemia. Quantos irmãos entraram em depressão? Não, cristão. Perderam paz, perderam a alegria, perderam o descanso. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é isso: perda de paz. Toda vez que eu negligencio o que o Espírito Santo está nos direcionando, está nos falando, eu perco paz. Quem toma muitas decisões aí diariamente, irmão? Não sei se você, graças a Deus, você é levantado empresário, que a Guga faz um ano já, Guga? Um ano, né? Mês 7, vai fazer um ano que abriu o açaí, desde que abriu agora a oficina. Deus está levantando, irmãos. Mas Deus está te colocando numa posição de empresário, não é para você ficar descabelando, não. É para você descansar, que Deus ele vai dar cliente, Ele vai dar funcionário, Ele vai dar recurso. Por quê? Porque tudo que Deus ele faz é bom, amém? Então a perda de paz nada mais é que uma desconfiança do poder de Deus na nossa vida. Uma desconfiança que eu sou filho de Deus. Então Deus ele não é somente Deus, Ele é Pai também. Em Mateus capítulo 6 diz que se nós, como pais carnais, pais naturais, sabe dar boas coisas aos seus filhos, imagina Deus Pai Celestial. Então fala para o pessoal do seu lado: o Senhor vai suprir todas as suas necessidades, irmão. Então tenha paz, tenha paz. Então não negligencie essa circunstância. Segundo ponto, quando eu negligencio, eu perco, o poder. Quão profundamente isso é percebido na vida do cristão? Porque em determinado momento da minha vida não nos exercitamos mais em alguma área espiritual na qual estamos acostumados a exercitar ou agir. Mas como aconteceu com Sansão, o poder se foi. Negligenciou? A Bíblia fala, quem conhece a história de Sansão aqui, irmão? Sansão era para ser um dos maiores guerreiros, infelizmente, por negligenciar algumas coisas. Ele perdeu o poder de Deus, ele perdeu a glória de Deus, e a presença se foi. Mas depois ele foi, ele pediu perdão, sim. Mas você pensa comigo, você acha que Sansão era para morrer, sim ou não, irmão? Infelizmente não era para morrer. Mas infelizmente, por conta da sua negligência, a glória se foi. Quando nós deixamos a presença de Deus se sair da nossa vida, a resposta do Espírito foi entristecido como Sansão, que o Senhor não estava mais com ele. Juízes capítulo 16, 20. Assim também podemos continuar com nossas atividades normais,
e aparentemente ter uma vida de sucesso, mas na verdade o poder já se foi, a presença já se foi. Quantas pessoas, irmãos, faz um ministério, faz a obra de Deus, mas a presença de Deus não está mais. Parece ser duro, né? Mas quantas pessoas fazem, mas a obra a presença já se foi. Eu gosto muito de um texto que eu falo sempre ele. Não sei se você lembra dessa história, mas chegou um certo momento que José e Maria foi para Jerusalém e só lembraram que Jesus tinha ficado lá na outra cidade depois de 3 dias. Quem lembra dessa passagem? E ele era apenas um adolescente. Tem muita gente assim, irmão, fazendo, e Jesus já está lá atrás. Jesus foi esquecido. Irmão, você pode parar de liderar, você pode não pregar mais, mas uma coisa é certa: você não pode perder a presença de Deus. Você não pode perder a essência que é Jesus. Amém? Quando você perde a essência, irmão, não serve de nada. Eu posso pregar, eu posso dançar, eu posso cantar aqui, mas tudo isso sem a presença de Deus é em vão. Então, perder o poder de Deus, isso é prejudicial demais para uma vida cristã. Quando eu perco o poder de Deus, necessariamente eu negligenciei algum daqueles pontos que eu falei, daqueles 7 pontos. Talvez eu não orei mais, talvez eu não li mais a palavra de Deus, talvez eu não busquei mais. E toda vez que eu negligencio, irmão, automaticamente vem o desânimo, vem a perda. Terceiro ponto: pela perda da alegria. A Bíblia, ela usa o sinônimo de alegria como base do Espírito Santo de Deus. Então, a alegria é um sinônimo do Espírito. O Espírito Santo traz alegria. Em Gálatas, abre comigo Gálatas 5:22, por favor. Gálatas capítulo 5, verso 22. Quem achou esse amém aí, por favor? Amém! Obrigado. Só para ver se os irmãos acharam, tá? Diz assim o texto: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Alegria é um fruto do Espírito Santo de Deus. Fala para o pessoal do seu lado: alegria é um fruto do Espírito Santo. Então, alegria não é um sentimento, é um estilo de vida. A alegria nada mais é que um estilo de vida. Se você tem um estilo de vida fluindo o Espírito Santo em você, automaticamente vem a alegria. Ah, mas eu tenho problemas, eu tenho dificuldades. Quem tem problema aí, irmão? Mas quando você tem um fruto do Espírito Santo chamado alegria, isso não abala. Dificuldades, problemas, circunstâncias não te abalam. A obra do Espírito Santo é revelar realidades escondidas da palavra de Deus para nós. Pois isso, a verdadeira alegria é a alegria da fé. Em Romanos, não precisa abrir, 15:13 diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Fala para o irmão do seu lado: o Espírito Santo nos traz alegria, irmão. Então, uma das coisas também que faz uma pessoa desanimar, ela perde um dos primeiros pontos é o que? Ela perde a alegria de viver, ou ela perde a alegria de estar na presença de Deus, ela perde a alegria, de estar no corpo de Cristo. Como Moisés, só poderemos perseverar firmes se estivermos vendo o invisível. Hebreus capítulo 11, 27. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. A pessoa que estiver nessas condições mostra que ela perdeu o seu contato com Deus. Infelizmente, seu amor pelas almas já se foi. Zelo pelas almas, pela salvação. Esse estado de alma nos faz sentir frieza no espírito, na nossa resposta ao amor ao Senhor. Então, quando chegamos infelizmente nessa circunstância, perdemos o fervor. É mais um encontro, é mais uma célula, é mais um culto, não é mais um culto. Perdeu a essência, perdeu e ficou frio.
Fala para a pessoa do lado, hoje Deus vai ministrar o seu coração, meu irmão. Quarto ponto, pela perda da segurança interior. Nas Escrituras não se dará confiança sem aquele testemunho interior, que é o Espírito Santo. Temos muitos exemplos de pessoas que perderam a segurança na salvação ou na presença de Deus. Abre comigo em 1 João capítulo 5, deixa aberto. Qual é esse ponto, irmãos? O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas vivem uma vida de oscilação, de perca ou não perca de salvação, se Deus não está comigo ou não. Então 1 João capítulo 5, verso 11 diz assim, 5:11 diz assim: e esse é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna. Quem crê diz amém, irmãos? E essa vida está em seu Filho Jesus. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Verso 13: escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Quem crê que você tem a vida eterna diz amém, irmãos? Mas infelizmente tem muitas pessoas que perdem isso, perde a segurança interior. O que é a segurança interior que coloca aqui no livro? Será que eu sou salvo mesmo? Será que o jeito que eu estou, Deus me ama mesmo? Quem já pensou isso, não? Será que Deus está no controle mesmo? E eu quero trazer um bálsamo de vida no seu coração hoje, que independente de quem você é ou quem você foi, Deus ele te ama, amém? Deus ele te ama. Filhos amados de Deus, independente do que nós fazemos, Deus ele nos ama. Mas e a questão do pecado, como eu sempre falo, irmão, o pecado já foi resolvido na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. E agora, o que tem o pecado? O que ficou foi a consequência ela permanece. Mas Jesus já resolveu o seu problema na cruz do Calvário. Então, tenha segurança no seu espírito que você, uma vez salvo, irmãos, Deus ele te resgatou das trevas, amém? Quinto, perda da saúde. Muitas pessoas, infelizmente, por negligenciarem, têm perdido a sua saúde. Enquanto os meus pecados envelheceram os meus ossos, aqui é um versículo, né? Pelos meus ossos, meus constantes. Está abaixando aqui sozinho, irmãos. Wesley, me ajuda aqui. Wesley aqui. Aqui é um versículo que diz que enquanto os meus pecados envelhecerem, os meus ossos também, né, serão tocados. O que está querendo dizer aqui, irmãos? Quando o meu espírito ele não está mais fluindo, automaticamente, quando eu estou desanimado, quando eu não perdoo mais, isso tudo é evidência que o espírito já não está fluindo. Obrigado, não? Tá bom? Pode deixar, tá ótimo, obrigado. Não está fluindo mais, automaticamente, infelizmente, ele atinge a saúde. Nós já falamos muito disso. Pessoas que não perdoam, pessoas que não, né? Vamos dizer assim, não vivem amarguradas, trazem consigo doenças na sua vida. Não temos força, saúde vigorosa como quando estávamos cheios do Espírito. Quando o Espírito está entristecido, esse apoio desapareceu e o resultado é espiritual e físico. Foi assim com a igreja de Coríntios. Abre comigo 1 Coríntios, verso 11 a 30. Eu estou passeando um pouco na Bíblia só para vocês entenderem os tópicos, tá? Aqui, 1 Coríntios capítulo 11, ele fala da ceia, tá? Uma das coisas também que acontece muito quando a pessoa ela negligencia algumas coisas e começa a se perder no meio do propósito de Deus. A primeira coisa também, elas param de tomar ceia. E aqui Paulo dá uma exortação para a igreja, e no final do versículo 30 diz assim: por vocês não estarem aliançados com o corpo de Cristo, não tomarem a ceia, não estar cheio do Espírito Santo, não estar vinculado com o corpo de Cristo. Aí no verso 30 ele diz assim: por isso há entre vocês muito fracos e doentes, e vários já dormiram, ou vários já morreram. Aqui está, dormiram, mas
o original é morrer, por isso que muitos morreram. Então, infelizmente, quando você se perde nisso, irmãos, automaticamente as pessoas têm sofrido na sua carne. Romanos, não precisa abrir capítulo 8, último versículo, verso 11, capítulo 8, verso 5, verso 11, perdão, diz assim: Não, é que me dá barra. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Então fala para as pessoas: quando eu tenho o Espírito Santo fluindo, a vida de Deus dentro de mim, irmão. Quando Adão e Eva, não está aqui no esboço, mas quando Adão e Eva falharam, pecaram, a primeira coisa que Deus fez, tiraram eles do jardim. Eles não poderiam mais comer do fruto da árvore da vida. Automaticamente a morte sucedeu, a doença sucedeu entre o homem. Mas se você não sabe mais, a árvore da vida ali no jardim é Jesus. Agora no Novo Testamento é quando você vincula a Jesus, você tem a vida eterna. Quando você tem Jesus, você não precisa mais comer um fruto, você só precisa estar ligado a Jesus e Ele te traz vida. Quando o Espírito está entristecido, como eu falei, automaticamente o resultado é na nossa vida espiritual e física. Como podemos então recuperar, dessa condição? O Espírito sempre tenta nos convencer. Então, ponto aqui, ele vai sempre conversar, ele vai sempre ministrar o nosso coração. Fala para a pessoa do lado: o Espírito Santo, ele é insistente, irmão. Mas eu entristeço ele, mas ele ainda assim, ele é insistente em ministrar o seu coração, em trazer descanso. O Espírito Santo tenta convencer, se você orar, fizer um autoexame, descobrirá que o Espírito Santo se entristeceu por alguma razão, e ele vai trazer clareza em qual razão é essa. A confissão é o melhor caminho de recolher os erros. Então, irmãos, fala para a pessoa do lado: a confissão é o melhor caminho. As pessoas, infelizmente, não se confessam, não falam para pessoas confessar. Para Deus mesmo, não tem mais aquela oração. Fala: Senhor, sincero. Ser sincero com Deus, eu estou dessa forma. Faz tanto tempo que eu não sinto mais a Sua presença. Faz tanto tempo que eu me perdi no meio do caminho. Faz tanto tempo que eu não sinto mais o Seu mover. Não entendo mais com clareza o Seu propósito. Então a confissão é o melhor caminho. Recolher os erros, não se acusar, mas saber que há momentos que nós se perdemos. Primeiro ponto aqui para reconhecer: saber que nós se perdemos no meio do caminho. Deixamos Jesus para trás, deixamos o poder de Deus. Por que muitas pessoas, muitas igrejas, infelizmente, irmãos, têm se esfriado? É óbvio que a Bíblia fala, que no final dos tempos o amor de muitos vão se esfriar. Mas porque negligenciaram alguma coisa. Tempo, talvez a palavra, talvez uma oração. Deus reconhece o coração dele. Deus ele sabe que você está nesse lugar, estamos nesse jejum aí. E eu desde o começo eu falei: irmão, é algo pessoal. Nós só estamos estudando cada dia um capítulo. Eu gostei muito, não sei se os irmãos gostaram, mas não sei se foi ontem ou foi ontem de ontem, que foi o capítulo do poder da paixão. Quem lembra? Eu acredito que foi um dos melhores que eu li aí, Quando se perde a paixão. Quem já foi apaixonado aqui? Ou é apaixonado? Mano, apaixonado não é só pela marido e esposa, não, certo? Às vezes você é apaixonado por um time, às vezes você é apaixonado pelo seu emprego, você é apaixonado pelos estudos, não sei. Apaixonado por Deus, glória a Deus. Então, quando você perde a paixão, começa a ver esses pontos. Você negligencia uma coisa ou outra, e aí vai vir nas percas, irmãos. Vai vir nas percas. Nós compartilhamos paz, não tem mais alegria, não tem mais descanso, não tem mais saúde. E como eu falei, para encerrar e para nós orarmos, quantos e quantos cristãos nessa pandemia entraram em depressão? Quantos e quantos cristãos se divorciaram, irmão?
filho negligenciaram algumas circunstâncias. Infelizmente. E essa palavra, irmãos, até a Joyce explica comigo, a Joyce, não é para acusação, né? É para você refletir. O Espírito Santo nada mais é uma pessoa que nos faz refletir, ele nos direciona a tomar um novo rumo. Ele nunca vai vir como o diabo acusar a sua vida. Ele vai te trazer direção. E eu gostaria que você curvasse sua cabeça nessa noite.